começo do século XX, o Rio de Janeiro, apesar de capital do país, tinha graves problemas urbanos, como falta de saneamento básico. Nesse ambiente, muitas doenças como tuberculose, sarampo, tifo, hanseníase, febre amarela, varíola e peste bubônica alastravam-se em grandes epidemias. A trajetória de mudança de uma situação de causa em massa para políticas públicas levaram os pensadores do direito e legisladores a criarem normas para proporcionar o direito sanitário. No início do século passado, grandes nomes da ciência brasileira, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Vital Brasil e Adolfo Lutz, transformaram-se em ferrenhos combatentes dos males sanitários que assolavam o Brasil. Mas os desafios persistem. É o que você vai ver no programa de hoje. Quase 90 milhões de brasileiros fizeram a mesma coisa. Vacinei. Por quê? Pra não correr risco, né, de pegar a doença. Vacinou? Vacinei. Quantos anos você tem? Tenho 21. Por que você se vacinou? O que te levou a te vacinar? Bem, as campanhas. As campanhas. Isso, Você achou que era bom se proteger? com certeza. Está com medo da doença? No momento, não. A campanha a que ele se refere foi feita pelo Ministério da Saúde para atrair pessoas entre 20 e 39 anos, gestantes, indígenas, crianças entre 6 meses e 2 anos, doentes crônicos e a terceira idade. Quem atendeu recebeu de graça a dose da vacina contra a gripe A, mas a população que não estava na lista ficou sem proteção. O que a senhora acha disso de não ter vacina para sua Errado. idade? Por quê? Errado. Porque se uma pessoa de 20 anos, 19 anos pode vacinar, porque o de mais idade não pode. A senhora se sente discriminada? É? Demais. Você se vacinou contra o H1N1? Não, Por que não? porque eu não tenho idade ainda. Quantos anos você tem? 17. Para essas pessoas, a vacina é paga do próprio bolso. A estratégia dos especialistas em saúde foi imunizar os grupos considerados de maior risco no contágio com o vírus influenza A, o H1N1, que provoca a gripe suína. A vacinação foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que emitiu sinal de alerta em meados de 2009. Foi quando a OMS identificou uma variação genética agressiva de um vírus da gripe, a influenza, formado pela mistura do DNA do vírus da gripe humana, da gripe suína e da gripe aviária. Os especialistas previam uma pandemia, um termo usado para definir a propagação de uma doença infecciosa por vários continentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reforçou a fiscalização nos pontos de entrada de pessoas no país. A Anvisa ela estabelece regulamentos para que as empresas de aviação, os administradores de pontos de entrada, portos, aeroportos e fronteiras, possam estar organizando, tanto com barreiras sanitárias, com cuidado com a água, com o alimento, a ausência de vetores nesses locais, os mosquitos, que podem transmitir doença, ratos, e também com a limpeza e desinfecção. Só neste ano foram registradas 540 internações e 64 mortes por complicações provocadas pelo vírus da gripe suína. Em 2009, foram mais de 2.000 mortes registradas. A vacinação em massa é uma forma de proteger a população contra doenças infecto-contagiosas, como é o caso da gripe A. Os cientistas conseguiram desenvolver a vacina anti-H1N1 em muito pouco tempo. O Brasil é um dos 2 únicos países do hemisfério sul a produzir a vacina, o que facilitou a distribuição gratuita do medicamento, um dos pontos altos do programa brasileiro, que atingiu 80% da meta estabelecida. Proporcionalmente, é a maior imunização humana feita no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, vacinaram 24% da população local, o México, 20%, a Suíça, 17%, a França, 8% e a Alemanha, 6%. A vacina anti-H1N1 é produzida no Laboratório Butantan de São Paulo. Este médico, sanitarista e professor universitário não descarta a ocorrência de complicações provocadas pelas vacinas, mas a probabilidade de alguém passar mal é bem pequena. Um caso para 1 bilhão. Para o doutor em medicina tropical, a vacina é mesmo um dos maiores feitos da ciência. Eu acho que as vacinas, dentro das grandes descobertas da humanidade, estão as vacinas. Que, por exemplo, o Brasil é um exemplo de cobertura vacinal para muitas doenças. Primeiro, você vê, ninguém ouve falar mais em sarampo, difteria, croup, ninguém mais ouve falar nisso. Difteria, croup, sarampo, coqueluche diminuiu demais.
poliomielite, a eliminação da poliomielite. Quer dizer, é um sucesso impressionante. A vacinação faz parte da vida moderna dos brasileiros. O Ministério da Saúde adota 3 calendários obrigatórios de imunização. Começa ao nascer, inclui a fase adulta e vai até a velhice. A imunização inclui doenças como tuberculose, hepatites B e C, poliomielite, difteria, tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, gripe e por aí vai. Graças à vacinação em massa, o Brasil se livrou de algumas doenças infecto-contagiosas como a varíola, considerada erradicada desde 1973. Em 1994, o país também ganhou o certificado de erradicação da poliomielite, a paralisia infantil. A primeira doença eliminada do território nacional foi a febre amarela, em 1942. A produção de vacinas não é nenhuma novidade para os técnicos brasileiros. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, começou a fabricar e a aplicar a vacina contra a febre amarela na década de 30. Para produzir uma vacina, é preciso isolar uma bactéria ou vírus morto ou mesmo enfraquecido. Ao ser introduzido no organismo, ele provoca a reação do sistema imunológico da pessoa, que passa a produzir anticorpos contra aquele agente em caso de infecção futura. A técnica é conhecida desde o século XV. Mas no início do século passado, a desconfiança com o medicamento contendo partes de um vírus vivo assustou a população do Rio de Janeiro. A vacinação contra a varíola tornou-se obrigatória. A medida foi adotada pelo governo como parte de um amplo plano de reforma sanitária comandado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, então chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública da capital. Os agentes de saúde entravam nas casas e obrigavam as pessoas a se vacinar. A população protestou e o evento ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Aos poucos, as medidas de proteção à saúde, como a vacinação, passaram a ser vistas não como uma medida de governo, mas como um direito fundamental. No artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, entre outras coisas, está escrito que todos têm direito à saúde, cuidados médicos e serviços sociais. Já a Constituição Brasileira de 1988 declara a saúde como um direito de todos e dever do Estado, com o acesso à saúde universal e igualitário. A obrigação constitucional gerou o Sistema Único de Saúde, o SUS, um conjunto de normas que regula a garantia do cidadão à saúde. Com isso, surgiu um novo ramo do direito no país, o direito sanitário. No próximo bloco, quais são as doenças tropicais mais conhecidas e que mais atacam a população? Existem vacinas para todas as doenças? A vacinação é um direito do cidadão? Daqui a pouco no Repórter Justiça.